Um bom dia a todos, meus amigos. Eu sou Lúcio Soares e nesse momento, que nós atravessamos de isolamento social, determinado pelas autoridades sanitárias do nosso país, em função, dessa pandemia que vivemos, a nossa casa, que é o Grupo Rita de Cássia, de Estudos Espíritas, ela vem mantendo as suas reuniões públicas, com as respectivas palestras, através aqui do canal do YouTube da nossa casa, Grupo Rita de Cássia. E essa palestra de hoje ela está sendo gravada para exibição na reunião pública do dia 29 de junho, segunda-feira, das 10h30 da manhã, e permanecerá no YouTube para consultas posteriores. Então, como nós sempre fazemos em qualquer das nossas tarefas, nós vamos iniciar esse trabalho através de uma prece, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, dos nossos guias, da espiritualidade, da nossa casa, do nosso Rita, que se faz presente aqui nesse momento, que possa nos sustentar e que nós possamos permitir que essa boa espiritualidade nos oriente, nos intua e nos conduza aos pensamentos para uma reflexão útil, produtiva para todos nós. Que seja, portanto, com a permissão dos nossos guias e mentores, dos espíritos dirigentes dessa reunião pública, de Jesus, nosso Mestre, mas, sobretudo, com a permissão de Deus, nosso Pai Criador, que nós possamos dar início a essa palestra. Muito bem, meus amigos, na manhã de hoje, a casa nos propôs um tema livre e eu fiquei pensando nesse momento todo que nós estamos vivendo, mas principalmente fiquei pensando naquilo que é o norte de todos nós, em Jesus, que, como os espíritos superiores nos disseram, é nosso modelo e guia. E pensando muito na mensagem central de Jesus, que foi falar do reino de Deus para todos nós. E o que a doutrina espírita nos proporciona a partir do que nos foi trazido por Jesus, para o mais rapidamente que nos seja possível nós vivermos esse reino de Deus em nós. Então, pensando nisso, em algo que me ficou marcado já há mais de 10 anos, quando um companheiro da casa, o Gustavo, num curso, nos trouxe a passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 1º, versículo 15, passagem essa que também se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 17, quando Jesus disse: "Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo, transformai-vos." Em algumas traduções do Evangelho, nós também encontramos aí no final desse trecho, ao invés de transformai-vos, a tradução arrependei-vos. Mas aqui eu gostaria de centralizar nossa reflexão mais no transformai-vos mesmo. Essa passagem é tida como a primeira passagem do ministério de Jesus na sua pregação. Então, o que Jesus veio nos dizer? Que o reino de Deus estava próximo. E transformai-vos, ou seja, existia, como ainda existe, evidentemente, nós sabemos, uma necessidade ainda muito grande de todos nós, enquanto humanidade, de nos transformarmos para podermos viver o reino de Deus em nós. Então, para essa transformação, meus amigos, não existe um processo mais importante, um processo mais eficiente, mais útil do que o do autoconhecimento. E nós tantas vezes, nos estudos espíritas, quando ouvimos palestras, quando fazemos curso, tantas vezes nós nos deparamos com essa questão do autoconhecimento, como algo tão importante. E eu gostaria de começar a nossa reflexão trazendo desse livro Os Mais Belos Pensamentos,
de todos, dos grandes mestres do espírito, sua autora é Neila Tavares, e ela fez uma reunião nesse livro de centenas, ou talvez até mais, de pensamentos de todos os grandes mestres do espírito, de todas as linhas religiosas e filosóficas. Então aqui nós encontramos desde os orientais, desde Buda, Tagore, Osho, desde os sufistas, passando pelos filósofos da própria igreja, Santo Agostinho, tantos outros, Teresa d'Ávila e muitos outros, passando por Jesus, evidentemente, por Kardec, por Emmanuel. Então temos aqui de todas as linhas de pensamento, de filosofia, de religião, pensamentos em coletânea. Mas no seu prefácio ela nos traz uma frase que eu achei muito interessante para a gente começar a nossa reflexão. Ela diz o seguinte: a autolibertação para esses mestres de diferentes escolas e tempos começa pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento é um caminho universal. Por isso que nós sempre ouvimos falar de autoconhecimento em tantos segmentos do conhecimento da filosofia. Tantas vezes a psicologia nos traz reflexões sobre a necessidade desse autoconhecimento. E nós temos na codificação, temos no Livro dos Espíritos, temos reflexões sobre isso no Evangelho, em tantas obras, e tantas mensagens de espíritos superiores. Mas como nós estamos em uma casa espírita cristã, é sob o enfoque da doutrina dos espíritos que nós vamos conduzir os nossos pensamentos aqui. E eu gostaria, no início, de já trazer para vocês 4 perguntas e respostas, evidentemente, do Livro dos Espíritos, que vão nortear o nosso raciocínio para tentar fazer isso de uma forma mais objetiva, para ficar mais importante. Porque, antes mesmo de ver essas questões, eu queria com vocês centrar essa nossa reflexão em dois grandes questionamentos. Primeiro, por que o autoconhecimento é tão importante? Por que tanto se fala? Esses mestres do espírito, de todos os tempos, de todas as linhas religiosas e filosóficas, por que sempre falavam? Porque Platão, muitos anos, milhares de anos antes de Cristo, ele já falava: conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho veio nos trazer isso na questão 919, mais à frente nós vamos apreciá-la, vamos ter essa oportunidade. Então, meus amigos, por que é tão importante o autoconhecimento? E a segunda questão é como se obtém o autoconhecimento. Porque muitas das verdades, nós que estudamos um pouco mais ou um pouco menos, a doutrina dos espíritos, nós já sabemos. Nós sabemos que precisamos ser espíritos melhores, nós sabemos que precisamos cultivar pensamentos e sentimentos melhores. Sabemos disso. E já queremos. Acredito eu que, sinceramente, nós já queremos. Muitas vezes nós ainda não estamos dispostos a pagar o preço necessário para isso. Mas querer, nós já queremos, na maioria das vezes. Mas sabemos que não é fácil. Muitos de nós que, em algumas oportunidades das nossas vidas, passamos por dificuldades muito grandes e sabemos que as dificuldades são momentos em que pensamos, refletimos mais e que nos propomos a mudanças na nossa vida, transformações. Muitos de nós já passamos por isso. Muitas vezes até deixamos uma corrente filosófica ou religiosa e muitos de nós viemos parar no espiritismo assim, porque outras linhas não respondiam a indagações que nos eram importantes. Chegamos à casa espírita, começamos a frequentar reuniões, estudos, fazemos cursos, já queremos ser melhores, mas ainda nos pegamos cheios de imperfeições. E isso nos traz muita frustração e muitas vezes isso acaba atrasando o nosso processo de transformação.
Então, essa questão de como fazer isso é muito importante. E nós temos, não só nas obras básicas, como também em autores importantes que subsidiam as reflexões espíritas, e nós vamos ter oportunidade, daqui a pouco, de apreciar esses argumentos. Então, muito bem, meus amigos, nós temos, como eu dizia, 4 importantes questões e respostas do Livro dos Espíritos que eu gostaria de trazer como pressupostos para essa nossa reflexão. A primeira delas é a 115, né? E na questão 115, nós temos a seguinte informação: nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes, sem qualquer conhecimento por Deus, para aos poucos irmos adquirindo, nos construindo enquanto espíritos. E para isso, nós vamos vivendo experiências. Então, somos criados simples e ignorantes, mas aos poucos nós iremos adquirindo as experiências, os sentimentos, as virtudes que nós precisamos adquirir para chegar um dia à perfeição. E quando chegarmos a essa perfeição, viveremos num estado de felicidade pura, de felicidade intangível, incondicional. Depois nós temos a questão 117, que nos diz que a evolução dos espíritos de cada um de nós, desde esse momento em que fomos criados simples e ignorantes, até o momento em que chegaremos ao ápice da chamada escala dos espíritos, tornando-nos, portanto, espíritos puros, que esse caminho, a velocidade com que vamos percorrer essa estrada, esse caminho, ela depende da nossa vontade de nos adequarmos às leis de Deus e do nosso empenho. Porque não basta vontade, né? A gente às vezes fala muito, eu quero realmente ser melhor. Mas quanto nós nos empenhamos para isso? Isso é muito importante. Nós já temos o conhecimento intelectual que os espíritos nos trouxeram há mais de 150 anos, do que nós precisamos fazer. Mas nós ainda temos muita dificuldade de saber como fazermos isso. Por isso, eu pensei nessa reflexão para a manhã de hoje. Então, essa é a segunda questão. A terceira é uma questão importantíssima, para mim, uma das centrais do Livro dos Espíritos, que é a 132. Fala do objetivo da encarnação, ou seja, por que estamos aqui encarnados. Nós não estamos encarnados, como muitos dizem por aí, para aproveitarmos a vida, para curtirmos a vida, para sermos felizes. Então, procurar a felicidade nessa encarnação. Não, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos para evoluir. Mas evoluir não significa necessariamente vivermos os momentos mais felizes agora. Claro que nós devemos procurar, e a busca desse estudo, do autoconhecimento, é para que nós, o mais rápido possível, inclusive nessa própria existência, já vivermos momentos mais felizes. Porque nós sabemos que a característica do nosso planeta é um planeta ainda de muita dor. O chamado planeta de expiações e provas é um planeta onde ainda predomina o mal. Nós podemos perceber no nosso dia a dia, graças a Deus, já existe muito bem sendo praticado. E à medida em que nós vamos elegendo o nosso foco na busca do que é bom, nós vamos percebendo cada vez mais o bem ao nosso redor. Mas precisamos concordar, né? Havemos de convir de que o mal ainda é predominante. E quando eu digo mal, não é apenas a crueldade, é o mal no sentido da indiferença, no sentido do egoísmo, no sentido do orgulho, no sentido de pensarmos no nosso interesse antes de pensar no outro. Isso ainda é, sem sombra de dúvida, meus amigos, a característica predominante no nosso planeta. Então, como nós vamos construir essa felicidade, porque vamos construí-la, isso é uma fatalidade, porque uma das leis sob as quais nós estamos jungidos é a lei do progresso. Então nós sempre vamos progredir. Mas muitas vezes nós não progredimos na velocidade que nós precisamos progredir. E o Pai nos criou para chegarmos a essa felicidade, não para ficarmos estagnados.
a vida inteira, encarnações e encarnações no mesmo ponto. E esse Pai que é de amor criou mecanismos que os espíritos nos disseram na questão 783, que é a quarta dessas questões que eu quero comentar com vocês. Ela fala do rumo do progresso. E os espíritos nos disseram que o progresso ele é lento, mas precisa ser gradual e constante. E por isso, quando um grupo, um povo, ou mesmo a humanidade como um todo, ela paralisa-se durante muito tempo, não efetuando esse processo de evolução, de progresso para o qual fomos criados, Deus nos manda abalos físicos e morais, para que, diante desses abalos, muitas vezes que nos trazem dor, nós possamos reavaliar os nossos valores, as nossas prioridades. Então nós costumamos dizer, meus amigos, que nós falamos muito que queremos ser melhores, porque sabemos que quando formos melhores, nós vamos ter menos dor, nós vamos ter vida mais feliz. Nesse processo gradual da conquista da perfeição e como consequência da felicidade. Mas se nós prestarmos muita atenção em nós, coisa que não fazemos habitualmente, nós vamos perceber que nós não fazemos aquilo que é necessário para que sejamos mais felizes. Então, esse estudo do autoconhecimento é muito mais profundo do que nós pensamos. Porque normalmente a gente fala, eu me conheço, eu sei que eu vou fazer ou que eu não vou fazer isso. A gente cansa de dizer isso, né? Cansa de ouvir. Eu me conheço, mas nós não nos conhecemos. E talvez por isso até que muitos, como o autor Marlon Heidel, que fala muito sobre a questão desse conhecimento de si próprio, ele chama como autodescobrimento. Porque nós muitas vezes achamos que nos conhecemos, né? Nos conhecemos no espelho, vemos a nossa aparência e à medida em que vamos fortalecendo a nossa vontade de nos conhecer de verdade, nós vamos passando a nos conhecer um pouco. Mas esse processo da busca do conhecimento verdadeiro ele é muito mais profundo. Por isso que ele chama de autodescobrimento. É nos descobrirmos efetivamente quem nós somos. Porque, meus amigos, esse processo não é fácil. Ele é até razoavelmente simples de nós entendermos a sua importância e até mesmo como fazermos. Mas quando nós tentamos fazer, mesmo orientados por esses bons espíritos que se debruçam sobre nós para tentar nos orientar a isso, nós muitas vezes, com a melhor das intenções, realmente bem intencionados, nós começamos esse processo. Mas muitas vezes o resultado que nós logo no começo encontramos, ele não nos agrada. E isso nos leva a uma frustração muito grande. Porque nós costumamos, meus amigos, ter uma ideia muito diferente de nós mesmos daquilo que verdadeiramente somos. O nosso orgulho, juntamente com o egoísmo, né? O orgulho, os espíritos dizem, é um filho direto do egoísmo. Esse orgulho faz com que nós criemos as formas mais elaboradas, os mecanismos mais complexos para acreditarmos que nós somos melhores do que realmente somos. Então, quem de nós nunca se pegou, né, naquela situação em que pensa, ou pior, fala, em que os meus vizinhos são sempre muito problemáticos, a minha família só me arruma problema, o meu chefe do trabalho é sempre muito complicado. Ou seja, a gente fala muito que os outros são muito difíceis, que tudo que bate à nossa porta é difícil, é de dor, é de dificuldade, mas nós nunca paramos para pensar realmente qual é o nosso comportamento diante dessas situações. Se eu agrido alguém, eu sempre digo rapidamente, mas é porque primeiro ele me agrediu. Agredir em reação nunca é a melhor resposta. E aí nós falamos, mas nós ainda estamos nessa situação. Perdoar é coisa de espírito superior e eu ainda não sou espírito superior. Meus amigos, se nós não aprendermos a perdoar, se não aprendermos
a ter tolerância com as dificuldades dos nossos próximos, se nós não desenvolvermos empatia de tentarmos sinceramente nos colocar no local daquela pessoa para entender o que ela está passando, frente à vida que ela teve, frente ao histórico, mesmo que seja só dessa encarnação, se a gente não tentar entender o nosso irmão, a gente nunca vai ser espírito superior. Na verdade, a gente vai ser, porque, como vimos na questão 783, se estagnarmos indefinidamente, Deus nos mandará abalos físicos e morais, para que a gente possa se transformar. Transformação, foi isso que Jesus falou na primeira passagem registrada de seu ministério. O reino de Deus é chegado, é próximo, transformai-vos. Então, para querermos nos transformar, meus amigos, antes de mais nada, a gente precisa já estar com uma vontade firme o suficiente para vencer a força das imperfeições que vivem em nós. E mais do que isso, para vencer e superar o orgulho que reside em nós. Porque, meus amigos, não tenhamos dúvidas, sempre que tentarmos fazer isso, nós seremos testados o tempo todo. E, muitas vezes, se nos empenharmos, vamos obter vitórias. Mas ainda vamos ter fracassos. Nós não conseguimos fazer um processo ascendente de evolução apenas de conquistas. A evolução espiritual da criatura, como em tudo, mesmo do conhecimento humano material, se dá sempre pelo mecanismo tentativa, erro, nova tentativa, acerto. Nem sempre nós conseguimos acertar na primeira tentativa. Muitas vezes, ao contrário, precisamos de 5, 6, 10 tentativas. Jesus, quando lhe foi perguntado, se me falha a memória por Pedro, se ele precisava perdoar 7 vezes a mesma falta do seu próximo para com ele, Jesus disse que não precisava apenas de 7 vezes, que Pedro deveria perdoar 70 vezes 7 vezes. Ou seja, claro que ele deu um número para criar uma situação, inclusive na linguagem, para chamar a atenção de que não era só 7, era 70 vezes 7, mas se for necessário, muito mais do que isso. Mas se nos empenharmos e aproveitarmos as oportunidades que essa doutrina nos traz, nós não precisaremos talvez nem das 7 vezes. Se efetivamente nos empenharmos, podemos errar na mesma falha, recalcitrar 1, 2, talvez 3, talvez 4, mas talvez não precisemos de 7 erros na mesma coisa. Mas se isso acontecer, precisamos estar prontos para enfrentar essa realidade. Porque o que acontece, meus amigos? O orgulho cria essas imagens de nós mesmos. O ego fala mais alto nesse momento. Só que quando vamos nos conhecer, nos autodescobrir, como diz o Marlon Heidel, nós muitas vezes vamos encontrar alguém bem diferente daquilo que nós primeiro gostaríamos de ser e mesmo daquilo que nós imaginamos ser. E muitas vezes essa desilusão é tão forte que nós paramos o processo de autodescobrimento ali mesmo e ficamos estagnados por mais um bom tempo, perdendo tempo. E aí lembramos que na lei de igualdade os espíritos nos disseram que todos são criados absolutamente iguais, simples e ignorantes. Mas uns avançam muito mais rápido do que outros. Por quê? Porque a velocidade, por causa da vontade e do seu empenho na busca dessa velocidade, é maior do que o nosso. Muitos dos espíritos que nós hoje sabemos que são superiores, talvez tenham sido um pouco menos empenhados, mas por isso, certamente, eles tiveram o preço disso. Tiveram o efeito de causas, mas eles superaram isso. Porque isso é o mais lindo que existe na lei de Deus. Deus é paciente, meus irmãos. Deus espera que nós estejamos prontos para enfrentar aquele momento de dificuldade maior. Mas saibamos, se uma dificuldade bate na nossa porta, é porque nós já podemos dar conta dela. Claro que dar conta dela
com tudo que nós temos à nossa disposição, que na maioria das vezes nós não utilizamos. Então, toda a intuição que os bons espíritos nos oferecem, pelas vias psíquicas, mediúnicas da intuição, precisamos permitir, mantendo um patamar vibratório de pensamentos e de sentimentos melhor do que o nosso habitual, que eles cheguem até nós e consigam nos transmitir essas orientações. Precisamos recorrer mais à prece, que nos permite elevar esse mecanismo de vibração. Precisamos de tudo isso que eles nos ensinam e precisamos de muita vontade. E de muita paciência e tolerância conosco mesmo. Conosco, aliás, conosco mesmo é redundância, né? Conosco. Porque, meus amigos, nós precisamos ter caridade conosco. Porque não vamos, nessa busca do autoconhecimento, encontrar seres angelicais. Né? Na gíria do movimento espírita fala-se muito da chamada síndrome da angelitude imediata, né? Principalmente quando nos tornamos espíritas ou quando já nascemos em uma família espírita, nos damos conta do que é ser espírita. Nós queremos ser anjos de uma hora para outra. Isso não acontece assim. Portanto, temos que ter paciência. Se já estamos tentando melhorar e damos uma mancada, um tropeço, se temos o fracasso numa tentativa, nós vamos tentar novamente. Se possível, e sempre nos é possível, refazer os efeitos do nosso ato. Porque, meus amigos, quando nós cometemos um ato de desamor que viola a lei de Deus, nós estamos retirando do universo uma pequena parcela de harmonia. Mas, por essa lei imensamente amorosa e justa e ainda misericordiosa, Deus nos dá inúmeras, incontáveis oportunidades. Então, quando machucamos alguém, nós temos todas as oportunidades e devemos procurar essa pessoa que nós ferimos. E na medida da nossa possibilidade, se isso levar uns dias, umas semanas, uns meses, talvez uns anos, mas que façamos isso enquanto ainda estamos a caminho, junto com eles. Porque a lei é tão misericordiosa que se nós não conseguimos fazer isso nessa encarnação, Deus renovará as oportunidades de refazimento dos nossos erros com essas mesmas criaturas em uma nova encarnação. Mas aí pensamos, para que estender isso para outra encarnação? Tentemos, nos esforcemos para fazer isso nessa mesma encarnação. Peço desculpa a vocês se o som de repente piorar agora, que está caindo uma boa chuva nesse momento aqui, e talvez atrapalhe um pouquinho o som na gravação. Mas vamos adiante, meus amigos. Então, o primeiro passo é esse. Reconhecer que nós ainda somos seres cheios de imperfeições. Né? Nós vamos encontrá-las nesse movimento de autoconhecimento e precisamos ampará-las, ou seja, aceitá-las. Se nós ocultarmos as nossas imperfeições de nós mesmos, nós não vamos conseguir transformá-los. Aliás, Emmanuel, né, eu gosto sempre de dizer isso, Emmanuel usa uma forma muito fácil de pensarmos. Né? Emmanuel utiliza analogia sempre com as questões materiais. Né? E se pensarmos em questões materiais, vamos pensar numa coisa bem banal. Eu quero fazer uma reforma na minha casa, no meu apartamento. Eu não vou chamar uma pessoa, né, um pedreiro, um mestre de obras, ou de repente um arquiteto, e dizer assim, eu quero mudar. Eu quero mudar alguma coisa, porque eu não estou muito confortável. Primeira coisa que vamos perguntar é, mas o que é que você quer mudar? Eu preciso saber o que não me agrada. Se é a forma de um cômodo, se é a cor de uma parede, se é o corredor que é muito estreito, se é... Enfim, eu preciso saber o que não está me agradando. Por isso o autoconhecimento é tão importante. Eu não transformo aquilo que eu não conheço. E eu não conheço aquilo que eu não investigo em profundidade no meu ser. E Hermance de Faux, ela nos fala que nós espíritas somos encarnados nesse momento, quer em família espírita, ou quer porque nos tornamos espíritas ao longo da nossa vida, nós buscamos essa doutrina porque nós já somos espíritos que estamos cansados de sofrer. E buscamos a doutrina dos espíritos como uma nova forma de tentar
sair da nossa inferioridade e buscar essa felicidade, né? Porque os Espíritos nos disseram também, meus amigos, na questão 1006 do Livro dos Espíritos, que nós temos a irresistível necessidade, vejam que não falaram nem vontade, falam na irresistível necessidade de sairmos da nossa inferioridade para sermos felizes. Isso é algo que grita dentro de nós. Então, nós precisamos focar nesse processo para fazer da melhor forma, não é isso? Porque sabemos também de uma outra coisa importante, meus amigos. A dor, ela é natural no nosso caminho. Falava para vocês agora há pouco que a nossa evolução, o nosso crescimento, ela vai se dando num processo de tentativa, muitas vezes acerto, e tentativa, muitas vezes erro. E cada vez que nós erramos, nós violamos as leis de Deus, isso gera um incômodo muito grande dentro de nós. E graças a Deus, porque ainda temos irmãos que violam a lei de Deus, mas ainda não sentem desconforto nenhum. Esse desconforto é justamente o fato que indica que nós já estamos prontos para uma transformação melhor. Então, a dor é natural no caminho, mas, meus amigos, não vamos cair na armadilha de imaginar que a dor seja o único mecanismo para o nosso crescimento. Não. Nós podemos repor essa parcela da harmonia que nós retiramos do universo quando praticamos um ato de desamor, também pelo ato voluntário consciente na prática do amor. Isso é algo muito importante, talvez o mais importante que eu tenho para dizer para vocês hoje. O caminho da dor não é necessário para nós evoluirmos. O grande problema é que os espíritos superiores também nos dizem que o que caracteriza como um todo a humanidade encarnada no planeta Terra é a rebeldia às leis de Deus. Nós somos espíritos, dizem os benfeitores, nós somos espíritos rebeldes. Então, mesmo sabedores disso, dessa necessidade da nossa transformação, para que possamos viver esse reino de Deus que Jesus nos apregoou, nós precisamos da transformação. Então, precisamos fazer, como Deolindo Amorim, no livro Espiritismo em Movimento, tem um capítulo muito interessante que fala do conhecimento de si mesmo, em que ele diz que nós somos tão materialistas, com essa mentalidade de ter mais, que nós temos uma dificuldade muito grande no que ele chama de desinvestimento. Né? Mesmo quando pensamos em virtudes, em evolução moral, o que a gente normalmente pensa? Eu preciso desenvolver mais a caridade, mais o altruísmo, mais a tolerância, mais a paciência, mais a vontade de servir. A gente pensa em adquirir virtudes, mas a gente esquece que nada na vida se adquire do nada. Tudo é transformado na natureza. Então nós só vamos adquirir essas virtudes se nós transformarmos os vícios que lhes são opostos. Então, se eu preciso ser mais caridoso, é porque atualmente eu sou muito egoísta. Então eu preciso trabalhar em mim o vício que eu tenho. Jason de Camargo nos diz, deixa eu só confirmar o nome dele, isso de Camargo mesmo, nos diz que nós precisamos ter disciplina na construção das virtudes. Muita atenção, muita vigilância, como Jesus nos disse, né? Vigiai e orai. Muita vigilância e muita disciplina. Por quê? O próprio Livro dos Espíritos nos diz isso, né? Que a virtude é qualquer esforço que nós fazemos para segurar em nós os arrastamentos que a gente tem à prática das nossas paixões. O egoísmo é uma delas. Então nós trazemos em nós esses vícios. Nós temos egoísmo, nós temos orgulho, precisamos aceitar tudo isso, meus amigos. Se a gente fechar o olho e achar um absurdo falar que nós somos orgulhosos e egoístas, a gente não vai a lugar muito longe. Porque cansamos de nos achar humilde. Mas eu tirei uma frase de Teresa d'Ávila que eu achei tão interessante. Teresa d'Ávila, no momento, fala assim: certo é
que a humildade e o desapego têm a propriedade de se esconderem de quem verdadeiramente os possui, de maneira que nunca serão vistos, e nem vós mesmos vos convencerei de tê-los, ainda que se mostrem com frequência. Ou seja, Teresa d'Ávila nos disse que os verdadeiros humildes não se acham humildes. A humildade é uma virtude que se esconde daqueles que verdadeiramente a têm, mas ela aparece muito para aqueles que não a têm. Então, quando a gente acha que a gente é muito humilde, vamos prestar atenção. Na verdade, é o orgulho que está criando essa ilusão dentro de nós. E para vencer isso, nós precisamos nos esforçar, como eu vinha dito, justamente para a gente não recalcitrar nesse erro. A rebeldia que nos caracteriza, disseram os espíritos, faz com que nós persistamos no mesmo erro. E aí o que vai acontecer, meus amigos? A gente vai reencarnar com a mesma necessidade, nova encarnação, em encarnações para construirmos aquilo que a gente já pode construir hoje. Então, o pensamento espontâneo, mas consciente, disciplinado, de que se quer construir o bem, é algo que precisa fazer parte da nossa vida para diminuirmos os nossos erros e, com a diminuição dos nossos erros, diminuirmos também o nosso sofrimento, as nossas dores. Não é verdade? Então, essa é a importância tão grande. Gandhi, na sua biografia, tem uma passagem muito interessante do que demonstra o que é o resgate dos seus erros, não pela dor, mas pelo amor. Certa vez ele foi procurado por um homem em um estado de total desespero e que não conseguia conviver com a sua consciência porque ele havia matado uma criança de uma outra etnia. Porque nós sabemos, principalmente naquela época, que as lutas entre etnias eram muito grandes, né? Mesmo de castas, eram muito grandes na Índia. E num momento desse de comportamentos coletivos, que as pessoas acabam sendo, porque não se esforçam para resistir, acabam sendo arrastadas pelas paixões coletivas, esse homem cometeu um ato translocado e matou uma criança. E não conseguia conviver com essa realidade. E ele procurou Gandhi. E o que o Gandhi orientou a ele foi fazer o seguinte: você vai adotar uma criança órfã que tenha ficado órfã justamente porque alguém cometeu um ato de violência sobre o seu pai. E você vai oferecer a essa criança todo o amor de um pai. Com isso, meus amigos, vamos dizer assim, na economia, na contabilidade divina, a falta de harmonia que ele retirou do universo com aquele ato de matar uma criança, ele repõe, dando vida, amor e esperança a uma criança numa situação parecida. Ou seja, nós podemos resgatar os nossos erros com a prática de atos conscientes de amor. E que começam, meus amigos, por coisas muito pequenas na nossa vida. Por dar um sorriso a uma pessoa que precisa, por dar atenção, 5 minutos de ouvido, como a gente muitas vezes fala, para uma pessoa que precisa descarregar problemas, orientando, ajudando materialmente, porque nós vivemos em um mundo material, precisamos fazer isso. E passando, para as questões de como conseguir isso rapidamente, porque o nosso tempo já vai se esgotando, eu queria ver com vocês algumas coisas. Primeiro, a questão 919, tão conhecida, nossa, dos espíritas, em que Kardec pergunta qual é a forma melhor para a criatura obter a sua evolução. E a resposta dos espíritos foi: um sábio da antiguidade volou disse, conhece-te a ti mesmo. E esse sábio da antiguidade é Platão, como eu dizia já. Milhares de anos antes de Cristo já dizia isso. A gente precisa se conhecer para poder melhorar. E aí, Santo Agostinho, no comentário a essa resposta, 919, nos traz todo um texto de que devemos, como questão prática, ao final de cada dia, ao dormirmos, antes de dormirmos, passar em revista todos os fatos que aconteceram no nosso dia. Porque, meus amigos, se deixarmos para fazer isso no final da semana ou no final do mês, não vamos conseguir.
precisa ser diariamente. Por isso, já é um estímulo da nossa disciplina. Tenhamos disciplina nisso. Porque, ao invés de, vou dormir logo porque eu estou cansado, vou tirar 5 minutos para fazer isso. Estou abrindo mão de 5 minutos do meu interesse material para um objetivo muito maior, que é de conseguir essa minha evolução, essa minha melhora mais rápido. Então eu vou pensar se quando de manhã eu acordei, eu tratei bem a pessoa que trabalha comigo dentro da minha casa, ou se eu dormi mal e acordei de mau humor, se eu mal falei com ela, ou se eu dei um bom dia para o meu vizinho no elevador, ou na portaria, ou para o meu porteiro. E assim por diante, vou pensando da forma como eu lidei com tudo que aconteceu no meu dia. E eu vou perceber certamente muitos erros, porque nós somos espíritos imperfeitos. E aí eu vou acolher esses erros. O que Hermance de Foucault fala de o homem velho que existe em nós, ainda cheio de imperfeições. Então nós vamos acolher essas imperfeições e no dia seguinte vamos tentar fazer diferente. Se fizermos com vontade, eu tenho certeza que boa parte dos nossos erros da véspera nós vamos fazer diferente no dia seguinte. Mas também, meus amigos, não vamos criar uma ilusão demasiada de que no dia seguinte seremos espíritos perfeitos. Não seremos. Então vamos tentar, mas quando aquelas questões mais difíceis para nós baterem a nossa porta, muitas vezes essa questão são as dificuldades dentro da própria família, nós ainda vamos errar. Mas à noite vamos novamente pensar no que fizemos de errado durante o dia, com a proposta mais intensa para o dia seguinte fazermos melhor. E essa renovação diária de propostas, meus amigos, vai fazer com que tenhamos mais acertos do que erros. E Raul Teixeira nos diz que o Espírito Camilo, seu guia, diz exatamente isso a ele. O que importa não é se ainda erramos. O que importa é se o número de acertos do nosso dia é maior do que o número de erros do nosso dia. Então, meus amigos, isso é algo prático, objetivo que nós podemos seguir para construir momentos de maior felicidade. E aí eu gostaria de lembrar com vocês 4, digamos assim, dicas, né? 4 sugestões que Hermance de Foucault nos traz, bem objetivas, para auxiliar na nossa caminhada para esse crescimento. Primeira delas é a análise dos sentimentos que estão atrás de cada uma das nossas ações. Quando alguém faz alguma coisa e eu solto uma piada, um comentário sarcástico, um deboche, no momento em que eu, antes de dormir, como diz Santo Agostinho, passar em revista esse acontecimento no meu dia, eu preciso me indagar por que eu fiz aquilo. Será que aquele comentário de alegria, do sucesso de alguém me incomodou por alguma razão? Será que eu gostaria de já ter o sucesso que aquela criatura teve naquele momento? Quando alguém comenta comigo que fez uma boa ação e eu solto uma piadinha, como tantas vezes fazem com a gente também. É espírita, já é espírito superior. Quantas vezes, né? Conhecidos nossos, ou até parentes, muitas vezes falam, não, fulano agora é espírita, já é um espírito superior, está caminhando na direção de Chico Xavier. Tantas vezes a gente ouve esse tipo de comentário pernóstico, sarcástico. Então, se eu respondo de uma forma intolerante a isso, qual é o sentimento que ainda está dentro de mim? Por que eu não gostei daquela piadinha comigo? Talvez seja porque o meu orgulho ainda está falando muito alto dentro de mim. Eu não quero que ninguém tenha uma impressão de que eu sou ainda um espírito muito inferior. Porque eu escondo dos outros as minhas imperfeições. Então, pensar nos sentimentos. Só quando eu aceitar esse sentimento é que eu vou melhorar. Depois ela disse, nomear esses sentimentos. Pensar e nomear. Não ter medo de falar isso, eu acho que é porque eu estava com inveja. Aquilo eu fiz porque eu acho que eu fui muito orgulhoso e eu precisava ofender. Senti essa necessidade de fazer aquele comentário. Ou então, alguém me pediu ajuda e eu fiz, né? Olhos de mercador. Não ajudei. Eu penso naquilo, por que eu não ajudei? Talvez porque naquele momento eu tivesse mais interessado nos meus próprios problemas. Que sentimento é esse? Isso é egoísmo. A gente precisa conviver de forma muito clara, muito aberta, muito sincera com as nossas imperfeições.
Porque nos dizem os benfeitores, assim a gente vai conseguir muito melhor, meus amigos, reverter isso. E depois, fugir dos mecanismos de fuga. Entrei no elevador, agora em época de pandemia está difícil, mas enfim, estou num ambiente, cumprimento, bom dia, uma pessoa não está muito bem naquele dia, não me responde. E aí, às vezes, eu sinto a necessidade de falar, bom dia, viu? A gente cumprimenta ainda. Ou seja, estou agredindo aquela pessoa, porque talvez não esteja num bom dia, não sei por que motivo e não me interessa nesse momento. Interessa a mim. A gente não pode balizar as nossas ações pelo que os outros fazem conosco. Então eu preciso reconhecer isso dentro de mim. E reconhecendo isso dentro de mim, como a irmã Sidufo nos fala do homem velho que nós ainda temos dentro de nós, acolhê-lo como um amigo, porque sem acolher as nossas imperfeições, nós não vamos elevá-las à luz e transformá-las. Porque transformando-as, nós vamos ter, com certeza, momentos muito maiores de felicidade dentro da nossa possibilidade, dentro do planeta em que nós vivemos, ainda dentro dessa existência corpórea, dessa encarnação. Porque conhecendo-nos, descobrindo-nos, nós vamos descobrir o que nós somos de verdade, né? E Jesus já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitos interpretam isso quando eles dizem eu, não só a personalidade dele, que trazia, né, muitos exemplos, muitos testemunhos para nós, porque é nosso modelo e guia, mas também o eu é o caminho, a verdade e a vida. Buscarmos o nosso eu mais profundo, o que nós somos realmente. Esse homem velho ainda cheio de imperfeições, mas também já com muitas conquistas. Não é para a gente ficar se liciando, eu não tenho. Temos sim. E nos propormos cada vez a servir mais. Viver para nós e para os outros, porque nós não fomos criados apenas para cuidar de nós. Precisamos pensar em todos, meus amigos. E para finalizar essa reflexão que a gente começou com o Cristo, né, falando do reino de Deus, eu queria trazer uma outra frase de Jesus que está no chamado Quinto Evangelho, o Evangelho de Tomé, que foi, né, no meados do século XX, localizado naqueles escritos do Mar Morto. Jesus disse o seguinte, segundo Tomé, se vos disseram que o reino de Deus está no céu, então os pássaros vos precederam. Se vos disseram que ele está no mar, então os peixes vos precederam. Eu, porém, vos digo, o reino de Deus está dentro de vós e também fora de vós. E aí ele termina dizendo o seguinte, se vos conhecerdes, sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Mas, se não vos conhecerdes, vivereis em pobreza, pobreza espiritual, vamos entender. E vós mesmos serei essa pobreza. Que essa reflexão possa ser útil a cada um de nós e que possamos sempre nos empenhar cada vez mais com o auxílio desses amigos espirituais que tanto nos ajudam. Que Jesus nos abençoe. Vamos então encerrar esse momento mentalizando novamente a figura do Mestre de Nazaré, nosso modelo e guia, médico de nossas almas ainda doentes, imperfeitas, agradecendo Jesus a oportunidade do estudo, a oportunidade que a tecnologia nos dá nesse momento de trocarmos reflexões com todos aqueles que têm esse objetivo. E, Mestre querido, que a nossa vontade possa ser potencializada, que a nossa caridade conosco possa ser ampliada. E abençoa, Mestre amado, os nossos esforços sinceros nesse objetivo. Que seja, portanto, com a permissão dos amigos espirituais que nos sustentam nesse momento, com a tua permissão, Mestre querido, mas sobretudo com a permissão do Pai, que possamos dar por encerrada a reunião dessa manhã. Graças a Deus.